Com a solenidade de Cristo, Rei do Universo, nós encerramos o ano litúrgico, no qual nós celebramos os principais mistérios da fé. As leituras nos falam desse Rei e nos falam do seu reino. O reino de Deus é uma realidade que Jesus semeou, que os discípulos são chamados a edificar na história e que terá o seu tempo definitivo no mundo que há de vir. Apresentam 3 aspectos da realeza de Cristo. Na primeira leitura, Deus se revela como um rei pastor, totalmente dedicado ao bem de suas ovelhas. O profeta Ezequiel, depois de denunciar os maus pastores que exploraram e abusaram do povo e conduziram esse povo por maus caminhos, pelos caminhos da morte, da desgraça, até a catástrofe final de Jerusalém e o exílio, consola o povo com uma mensagem de esperança. Deus será o bom pastor. Ele mesmo virá. Ele libertará, ele reconduzirá as ovelhas dispersas para a terra prometida. Essa profecia se cumpre em Jesus. Ele é esse bom pastor. E é justamente isso que o salmista no Salmo 23 nos fala. Como a ovelha que confia no seu pastor, encontra vida, segurança e paz no Senhor. São Paulo apresenta-nos, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele nos apresenta um rei soberano, um rei vencedor da morte e do pecado, um rei que estabelece a realidade e a realeza universal. Paulo explica o senhorio universal, a sabedoria e a realeza de Cristo ressuscitado, que é a primícia de todos aqueles que morreram. No Evangelho aparece um rei juiz. Vemos lá no Evangelho deste domingo, no capítulo 25, do versículo de 31 a 46, segundo São Mateus. Nós costumamos crer que o julgamento final só vai acontecer no fim dos tempos. A parábola apresenta o Filho do Homem, aquele Filho do Homem sentado no seu trono, separando as pessoas como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele sabe discernir os justos e os injustos. Ele não julga e nem condena. É a pessoa que se julga e se condena pelas obras de misericórdia que ela deixou de realizar ou que ela realizou. Vinde, benditos de meu Pai, recebei o reino que meu Pai vos preparou. E aquela frase terrível, afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. Essa cena não é uma descrição fotográfica do juízo final. Na verdade, é uma catequese, um ensinamento que nos revela que o amor aos irmãos é uma condição essencial para fazer parte do reino. Cristo protege os necessitados e se identifica com eles. Quem são, Padre Alessandro, as ovelhas e os cabritos dessa perícope do Evangelho? Às vezes nós nos comportamos como ovelhas e às vezes nos comportamos como cabritos. Que o Senhor misericordioso nos transforme a todos em suas ovelhas. Jesus não aceitou esse título nos momentos de glória. Na sinagoga, onde ele falava com tanto brilho, no Jordão, onde a Trindade se revelou, no Tabor, quando apareceu com tanta glória nos milagres grandiosos, como na multiplicação dos pães, quando até queriam proclamá-lo rei, ele não aceitou a realeza. Por quê? Porque poderiam confundir o sentido político desse nome. Jesus aceitou ser rei quando? Diante de Pilatos. Ele diz: sim, sou rei, e para isso vim ao mundo, para que o meu reino não tenha fim, porque o meu reino não é daqui.
Ele aceitou também na cruz, num trono bem diferente, né? Diante de um povo hostil que estava desafiando Jesus, se és rei, salva-te a ti e desce da cruz. Jesus aceitou essa cruz. O bom ladrão é aquele que reconhece a realeza e suplica pela salvação, dizendo: lembra-te de mim quando estiveres em teu reino. E Jesus lhe dá a certeza de ser concidadão do reino. Quando diz ao ladrão arrependido: ainda hoje estarás comigo. No prefácio da Santa Missa, nos fala que o que consiste o reino de Jesus: reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. Esse é o verdadeiro reino de Cristo. O reino de Deus é uma semente que Jesus semeou, que os discípulos são chamados a edificar na história através do amor que terá o seu tempo definitivo no mundo que há de vir. No entanto, esse reino já está no meio de nós e Jesus nos convida a fazer parte dele e a trabalhar para que esse reino chegue ao coração de todos os homens. É o que nos convida a rezar no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. A igreja hoje recorda o dia do leigo. É a vocação de todo cristão viver o batismo no meio do mundo, trabalhando para a transformação de uma sociedade mais justa e fraterna, anúncio do reino definitivo. Prezados irmãos, prezados filhos na fé, nós estamos conscientes de sermos cidadãos desse reino? Ele reina em nosso coração. Jesus reina em nossa vida. Nós trabalhamos para que esse reino chegue ao coração de todos os homens e mulheres de boa vontade. Renovemos sempre a nossa fé. Somos cidadãos do reino de Jesus de Nazaré. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.